eu disse, a ideia é, a cada vídeo, nós trazermos um comentário, análise de alguns contos aqui deste livro. O primeiro que nós encontramos aqui é um conto de Mia Couto. Ele é lá de Moçambique e ela sempre traz uma explicaçãozinha antes do conto, como vocês conseguem perceber aqui. Ela fala um pouco sobre Moçambique, o país, né? Em seguida, ela dá uma visão geral, ela dá uma explicação bem contextualizada, melhor falando, para que a gente consiga entender o que estava acontecendo na época. Haja vista que eu acredito que você saiba, mas se você não sabe, vai estar sabendo agora, que a literatura ela não tem como ser separada, desassociada com o tempo em que o autor está inserido. Então, sempre vai ter muitos traços da sociedade, do contexto histórico nos textos. É o que acontece aqui neste conto que vamos ler agora, o primeiro desta seleção. Vamos, inicialmente, ler e entender um pouco sobre Moçambique. Os conflitos que marcam a história de Moçambique deixam cicatrizes como minas terrestres e racismo, mas não conseguiram domar a força das tradições culturais. Olha só, existem muitas cicatrizes, mas não conseguiram domar, né, as tradições culturais. Misturados na memória e no cotidiano da nação moçambicana, a presença da guerra e a ameaça da morte encontram resistência no sonho de paz e liberdade. Vamos agora entender um pouco sobre a essência desse conto que iremos ler agora. A violência de uma sociedade em guerra pode ser exposta de maneira escancarada, mas também pode ser contada entre o real e o fantástico, deixando a violência menos crua, mas não por isso menos veemente. O conto a seguir foi originalmente publicado em 1986, quando Moçambique passava por uma guerra civil que durou 16 anos. As histórias do pequeno pastor Asaías, do grande boi malhado Mabata Bata e a ave do relâmpago. Vocês me perdoem se eu não souber pronunciar corretamente as palavras aqui, essa reunião, como disse Rita, de outras línguas lá na África. Mas é mais ou menos assim, Nadlat. Mostram o lugar mágico e anseio pela mudança em uma época marcada pela brutalidade. Vamos aos fatos. Esse conto que nós vamos ler agora, a Rita já dá uma breve situada no que vai acontecer. É um conto que traz a sociedade em guerra, que traz elementos de guerra, e ao mesmo tempo Mia Couto conseguiu entrar no real e no fantástico, para que essa violência seja menos dura, seja menos crua. E vamos conhecer a história, né? Para depois tecermos os nossos comentários. O título do conto é O Dia em que Explodiu Mabata Bata. Quem escreve? Mia Couto. De repente, o boi explodiu. Rebentou sem um mu. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grãos e folhas do boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balançando a imitar a vida no invisível do vento. Nós já começamos com o primeiro parágrafo do texto, já vislumbrando o boi explodindo. Mas por que será? O espanto não cabia em Asaías, o pequeno pastor. Ainda há um instante ele admirava o grande boi malhado, chamado de Mabata Bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo de chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo. O que é prenda de nobolo? Tem uma pequena nota de rodapé aqui, mas nobolo é o dote. Lembra que aqui no Brasil, em alguns
escritos literários, a gente sabe, ou até novelas que você já deve ter assistido de época, você deve perceber que a família da noiva tinha um dote para o noivo, aquele homem que se interessasse pela filha daquela família, né? Então tinha-se um pagamento do dote. E o pagamento do dote aqui, do tio Raul, era esse boi que explodiu misteriosamente. Asaías trabalhava para o tio Raul desde que ficara órfão. Despegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Cacimbo, ele também vem aqui como um período que é semelhante ao orvalho, certo? O que é que nós temos até agora? Primeiro que nós temos aqui uma introdução bem legal. Nós já sabemos quem é Asaías, que é o pastor ainda jovem, que é órfão e foi criado pelo tio Raul, que tinha esse boi como o melhor dos seus bois e era como dote, era o dote dele para o seu casamento. E de repente, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, o boi explodiu. Agora, como será que Asaías vai ter que explicar isso ao tio? Vamos lá, continuando. Olhou a desgraça, o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada. Deve ser, foi um relâmpago, pensou. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul sem mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Interrogou o horizonte por cima das árvores. Talvez o Natlat, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos à montanha em frente. A morada do Natlat era ali, onde se juntam todos os rios para nascerem da mesma vontade da água. O Natlat vive nas suas 4 cores escondidas e só despata quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. É então que o Natlat sobe aos céus enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas e lança o seu vôo incendiado sobre os seres da terra. Às vezes, atira-se no chão, buracando, fica na cova e ali deita na sua urina. Vejamos que aqui a gente já começa a perceber o fantasioso, né? A fantasia, né? Esse menino, ele associa, né, devido à cultura, né, o que foi repassado para ele, que existe sim a ave do relâmpago, né, que é o Natlat. Então, quando acontece de ter a rouquidão no céu, quando começa os trovões, né, aquele raio sai em forma de Natlat, que é a ave do relâmpago. E ele fica curioso porque não tem nem sinal de chuva, o céu está limpo, está claro, então obviamente não é a ave do relâmpago. E por que o boi explodiu? Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro para escavacar aquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez o Mabata pisara na réstia maligna do Natlat. Olha só a imaginação do menino. Mas quem poderia acreditar? O tio não. Havia de querer ver o boi falecido. Ao menos ser apresentada uma prova do desastre. Já conhecia bois relampejados. Ficavam corpos queimados, cinzas arrumadas a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma só vez, conforme sucedeu-se. Ou seja, o menino já começa a ter indagações. Poxa, não pode ter sido um raio, porque se fosse um raio, o boi ia estar queimado, ia ter cinzas, ia ter uma prova do que aconteceu. E agora o boi simplesmente explodiu sem nenhuma prova. Como é que ele vai justificar isso ao tio? Então a gente já consegue perceber aí qual é o tipo de personalidade do tio e também é uma coisa meio difícil da gente acreditar, né? Simplesmente do nada explodir. Vamos lá. Reparou em volta? Os outros bois, assustados, espalharam-se pelo mato. O medo escorregou dos olhos do pequeno pastor. Olha, não apareças sem um boi, Asaías. Só digo, é melhor nem apareceres.
Ou seja, o tio já ameaçou ele, né? Já deixou a conta em risco dele. Ele tem que dar conta do boi. E o boi sumiu, simplesmente explodiu. Como ele vai dar conta? A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos. Aquela angústia comia-lhes o ar todo. O que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhes como sombra, mas não encontrava saída. Havia uma só solução. Era fugir. Tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar e ele com os seus calções rotos, um saco velho a tiracolo, que saudade deixava. Maus tratos atrás dos bois, os filhos dos outros tinham direito da escola, ele não era filho. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia ao sono quando dentro dele já não havia resto de infância. Pesado, né, gente? Agora ele começa a refletir sobre o que ele tem e o que ele não tem, o que ele vai deixar para trás, se vale mesmo a pena ficar e levar a bronca do tio ou seguir o caminho dele, né? Brincar era só com os animais, nadar o rio, na boia do rabo do mabata-bata, apostar nas brigas dos mais fortes. Em casa, o tio adivinhava-lhe o futuro. Este, da maneira que vive misturado com a criação, há de casar com a vaca. E todos se riam, sem quererem saber da sua alma pequena, dos seus sonhos maltratados. Por isso olhou sem pena para o campo que ia deixar. Calculou o dentro do seu saco, uma fisga. Fisga é um estilingue, tá? Frutos do dejambalau, que é uma espécie de fruto de cor escura, que serve para fazer vinhos, um canivete enferrujado. Tampouco não pode deixar saudades. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia. Estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera de nem sabia o que. Ao final da tarde, só a avó Carolina esperava Raul à porta de casa. Quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas e o Asaías ainda não chegou com os bois. O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem quando chegar. Não é que aconteceu alguma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos. Olha só, a gente começando a sair um pouco do cenário, né? Até então nós tínhamos um menino que cuidava dos bois num campo. E agora começa a presença de outros elementos no texto, que é bandidos. Olha só, já abriu mais o nosso leque de interpretação. Aconteceu brincadeiras dele, nada mais. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento. De repente alguém bateu à porta. Raul levantou-se, interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta. Eram os soldados. 3. Boa noite. Precisam de alguma coisa? Boa noite. Vimos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora, esse boi pertencia daqui. O outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele. O pastor, estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou. Malditos bandos! Quando chegar, queremos falar com ele, saber como foi o sucedido. É bom ninguém sair na parte da montanha. Os bandidos andaram a espalhar minas neste lado. Aqui a gente já consegue ter clareza de que bandidos eles estão falando. Lembrando que a pequena explicação que tem lá no início do conto nos retrata essa ideia da guerra civil. Então a gente já consegue perceber que este local é muito perigoso, que o boi não explodiu, o boi não foi alvejado com o nadlat, com o raio. Ele pisou numa mina. Então Asaías está correndo perigo lá na mata, fugindo, não é? Não bastasse estar no meio de uma guerra, agora o campo está minado, não é? Tudo pode acontecer. Continuando. Despediram, Raul ficou rodando à volta das suas perguntas. Esse sacana do Asaías, onde foi?
E os outros bois andariam espalhados por aí? Avó, não posso ficar assim. Tenho que ir ver onde está esse malandro. Deve-se, talvez, deixou a manada afugentar-se. É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não podes, Raul. Olha os soldados o que disseram. É perigoso. Mas ele se desouviu e meteu-se pela noite. Mato de subúrbio. Tem. É onde o Asaías conduzia os animais. Raul rasgando-se nas micaias. Micaias é um tipo de árvore da África, uma árvore tropical. Acertou a ciência do miúdo. Miúdo é criança. Ou seja, ele entrou na mata, nessa parte de árvores nativas, e acertou o caminho que o Asaías tinha pegado. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou: Asaías, volta! Asaías! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em toda a volta, mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareça lá! Não tenhas medo! Não vou te bater, juro! Jurava mentiras. Não ia bater, ia matar-lhe de porrada, quando acabasse de juntar os bois. No entanto, escolheu sentar, estátua de escuro. Os olhos habituados à penumbra desembarcaram na outra margem. De repente escutou passos no mato. Ficou alerta. Asaías? Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Maldita velha que vinha lhe fazer atrapalhar só. Ainda pisava na mina, arrebentava-se e pior, estourava com ele também. Que cara chato, hein, esse Raul. Vamos lá. Volta em casa, avó. O Asaías vai negar de ouvir quando chamares. A mim há de ouvir. E aplicou sua confiança chamando o pastor. Por trás das sombras, uma silhueta deu aparecimento. És tu, Asaías? Volta comigo, vamos para casa. Não quero ir, vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. Vais fugir para onde, meu filho? Não tenho onde, avó. Esse gajo é uma pessoa de reputação ruim, tá? Esse gajo vai voltar que nem eu lhe chamboquei, até partisse dos bocados. Chamboquei é uma surra, tá? Então vamos ler novamente. Esse gajo é uma pessoa de reputação ruim, vai voltar nem que eu lhe chamboquei. Chamboquei é dar uma surra. Até partisse dos bocados. Precipitou-se a voz rasteira de Raul. Cala-te, Raul, na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor. Anda, meu filho, só vens comigo. Não tens culpas do boi que morreu. Anda ajudar o teu tio juntar os animais. Não é preciso, os bois estão aqui, perto comigo. Raul ergueu-se desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. Como é? Os bois estão aí? Sim, estão. Enroscou-se o silêncio. O tio não estava certo da verdade de Asaías. Sobrinho, fizeste mesmo? Juntasse os bois? A avó sorria, pensando no fim das brigas daqueles dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito. Escolhe. Há de respeitar o teu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo naquele momento. Depois emendaria as ilusões do rapaz e voltariam as obrigações do serviço das pastagens. Fala lá o seu pedido. Tio, próximo ano posso ir na escola? Já adivinhava, nem pensar. Autorizar a escola era ficar sem guia para os bois. Que coisa feia, né? Mas o momento pedia fingimento e ele falou de costas para o pensamento. Vais. É verdade, tio. Quantas bocas tenho, afinal? Posso continuar a ajudar nos bois. A escola só frequentamos na parte da tarde. Está certo, mas tudo isso falaremos depois. Anda lá daqui.
O pequeno pastor saiu da sombra e correu o areal onde o rio dava passagem. De súbito, deflagrou um clarão. Ai, meu Deus, que dor. De súbito, deflagrou um clarão. Parecia o meu dia da noite. O pequeno pastor engoliu aquele todo vermelho. Era o grito do fogo estourando. As migalhas da noite viu descer Nadlat, a ave do relâmpago. Quis gritar: vens pousar quem, Nadlat? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era um fruto vazado de ouvidos, dores e cores. Que tristeza, hein, gente? Em volta tudo fechava. O mesmo rio suicidava sua água. O mundo embrulhava o chão nos fumos brancos. Vens pousar a avó? Coitada, tão boa. Ou preferes no tio? Afinal das contas, arrependido e prometente como o pai verdadeiro que me morreu? E antes que a ave de fogo se decidisse, Asaías correu e a abraçou-a numa viagem na sua chama. Finalizamos o conto. E que conto triste, não é, gente? Como no início a Rita Chaves nos avisou, é um conto que mistura real e fantasia para abrandar a violência. A gente percebe que esse clarão acometeu o garoto é o clarão de uma bomba estourando. Assim como os guardas, né? Assim como os soldados falaram, melhor dizendo, assim como os soldados falaram, o campo estava minado perto das montanhas e era lá onde o garoto estava. É uma vida de sofrimento que infelizmente chegou ao fim, né? O garoto era órfão, dependia aí da avó e do tio. O tio a gente viu que também era uma pessoa osso duro de roer, né? E o Azarias terminou pisando aí numa mina e ela explodiu. E antes mesmo que ele formulasse alguma pergunta para o Nadlat, ele se agarrou, né? Tem toda essa magia, tem todo esse contexto aí para essa narração da morte do menino, né? Do garoto. Devido à guerra que acontecia naquele momento e essa mistura do fantasioso, do Nadlat, né? Ele se agarrar ao Nadlat e ir embora, mesmo antes dele conseguir formular qualquer pergunta. Este conto, como eu falei, ele é escrito por Mia Couto. E aqui no final tem uma breve biografia dele. Mia Couto nasceu em 1955, em Beira, Moçambique. Antônio Emílio Leite Couto ganhou o apelido de Mia do irmão mais novo. Adotou por adorar gatos. Quando criança, ele acreditava ser um deles. Interessante, né? Curioso, né? Antes de ser escritor, Mia Couto cursou medicina e jornalismo, formando-se em biologia. Participou ativamente do processo de independência de Moçambique e foi um dos compositores do hino nacional de seu país. Tem livros publicados no Brasil e em diversos países, dentre os quais figuram os romances Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, O Último Voo do Flamenco, Terra Sonâmbula e o livro de contos O Fio das Miçangas. Finalizamos aqui a leitura desse primeiro conto do livro Todos os Contos Africanos de Países de Língua Portuguesa. Espero que de fato vocês tenham acompanhado a leitura, tenham entendido os meus comentários e é justamente isso que eu quero saber nesse exato momento. Me diz aqui nos comentários qual foi a tua experiência com o vídeo de hoje, com esse novo projeto que estou iniciando aqui no canal. A tua opinião é muito importante para mim. Deixa aqui nos comentários, me deixa saber. Até o próximo conto com o vídeo da leitura dirigida do conto As Mãos dos Pretos, de Luiz Bernardo Ouana. Não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas é assim que está escrito. Eu espero você lá e até a próxima. Um cheiro no coração e fiquem com Deus.